Olá, aqui é Paulo Lince e Maria Lúcia Fatorelli, nós estamos fazendo uma conversa. E Maria Lúcia, eu queria perguntar quais efeitos práticos que a CPI da dívida levou para a questão do endividamento dos estados. Porque em 2009 e 2010 aconteceu essa CPI, ela não teve grande mídia, porque no caso no Rio de Janeiro nós tínhamos a CPI do Cachoeira, que ficou mais de um ano, do Carlinho Cachoeira na mídia, né? E grande parte da população não soube da CPI da dívida. Então, gostaria que você explicasse um pouco esse mecanismo da CPI. Olha, a CPI foi um processo muito importante. Foi uma luta enorme ter conseguido emplacar essa CPI. E a CPI, em relação à dívida dos estados, ela colocou o tema da dívida dos estados em debate. Nós tivemos importantes depoimentos de secretários de Fazenda, de estudiosos durante a CPI, e os estudos mostraram, porque a gente tinha a impressão de que cada estado estava administrando a questão isoladamente e não havia ainda aquela consciência do enorme dano financeiro que aquela renegociação da década de 90 havia provocado. A CPI, inclusive o relatório oficial da base do governo, reconheceu esse enorme dano que a Lei 9496 representou para os estados, com a questão do PROES e tudo mais. E a partir, então, da CPI, o próprio governo encaminhou o projeto de lei para rever os índices de atualização, passando do IGPDI para o IPCA, e a taxa de juros, que variou de 6% a 9%, harmonizando estados e municípios em 4%. Né? Toda essa legislação posterior, ela veio após a CPI. E acho importante que, por um determinado momento, parecia que os estados iriam ter, inclusive, um ganho, porque, inicialmente, a Lei Complementar 148 não previu a incidência de juros sobre juros. Então, se fosse recalculada aquela dívida refinanciada, sem aplicar a capitalização dos juros, a maioria dos estados já teria quitado suas dívidas. Eles chegaram a entrar com processos junto ao Supremo. O Supremo chegou a deferir 12 liminares para 12 estados. Você se lembra disso? Eu acho que o Rio de Janeiro, inclusive, era um desses estados, não é? Sim. E então toda essa... Primeiro, a revelação do dano provocado por esse refinanciamento da 9496, junto com o PROES e etc., isso foi tudo revelado pela CPI. E as providências, não é, legais, que inicialmente pareciam ser benéficas, não é, para os estados. Sim, qual é a principal conclusão que você tirou da CPI da dívida? Né? Porque houve um relatório oficial, esse relatório levantou várias ilegalidades, mas ele não busca o cumprimento constitucional do artigo 26 dos atos de disposições transitórias. A CPI foi uma investigação importante, mas ela não chegou a ser o cumprimento da Constituição. Agora, os resultados, tanto o relatório oficial, que a gente chama de relatório oficial, o relatório feito pelo relator designado pela CPI. Aquele relatório, apesar do diagnóstico gravíssimo, em que foram reconhecidas várias irregularidades, nos encaminhamentos, nas conclusões, eles acabam falando: o mercado financeiro funciona assim mesmo, é assim no mundo todo, e não exigem o cumprimento da Constituição, como você falou. Mas houve um relatório alternativo que teve o mesmo peso político, porque o relatório oficial recebeu 8 votos e o relatório alternativo foi assinado por 8 membros da CPI. Ambos foram encaminhados para o Ministério Público Federal. Foram formalizados 2 processos administrativos, só que até hoje, na prática, nenhuma investigação foi iniciada, ninguém foi indiciado, apesar dos vários
indícios de crimes, de irregularidades apontados naquele relatório, né? Então, o que a gente percebe é que enquanto não houver uma grande mobilização da sociedade, um conhecimento, né? Como você, né, Paulo? Você se apoderou desse conhecimento da Auditoria Cidadã e tem feito palestras, tem coordenado o Núcleo Rio de Janeiro e avançado, não é? Nesse entendimento dessa questão para a sociedade, né? Para os trabalhadores, tanto do setor público como do setor privado. Você citou a questão de uma liminar, né, que os estados tinham conseguido, né? Eu me lembro muito bem nesse momento que alguns governadores foram ao Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal Federal deu 60 dias para que eles fossem ao governo e resolvessem com o governo. E o projeto de lei naquele momento, que era o 257, ele acabou e foi criado o 341. Né? E depois disso, o que aconteceu? Já que tem uma grande interrogação, a Lei Complementar 148, ela usa como indexador o IPCA do IBGE. Mas a gente sabe que em 1986, 11 anos antes da renegociação da dívida dos estados, o IPCA ele passa a ser o índice oficial de inflação do país. E por que usar o IGPDI, que é um índice de uma fundação privada, que mede expectativa de inflação? Pois é, essa foi uma das denúncias da CPI, por isso que veio a 148, né? A Lei Complementar 148, ela vem justamente após a CPI, por causa dessa denúncia. A Lei 9496 usava um índice de uma instituição privada que no cálculo coloca expectativas que muitas vezes nem se verificam na prática, não é? E isso provocou um ônus muito grande. A CPI mostrou quantas vezes o IGPDI foi superior ao IPCA, provocando um inchaço, não é, da dívida totalmente injustificado, não é? Porque o maior inchaço foi provocado pela influência da variação cambial no IGPDI. E qual é a lógica de colocar influência da variação cambial numa renegociação entre estados e União, né? Então, daí veio a 148. A gente costuma falar, Paulo, que essa dívida dos estados é uma verdadeira novela, porque apesar, né, dessa lei 148 representar um benefício ínfimo para os estados e municípios, porque trocou o índice, reduziu um pouco os juros, essa lei não pegou, porque se ela tivesse sido de fato aplicada, teria que ser feito o recálculo da dívida desde o início, usando IPCA, usando 4% e usando juros simples. Mas aí, logo após essa lei, ela foi regulamentada pelo decreto 8.616, que inovou, que aplicou juros compostos, de tal maneira que com a 148 o cálculo ainda ia ficar mais grave do que se seguisse a 9496. Por isso que os estados entraram no Supremo. Nessa época, a Auditoria Cidadã apresentou uma nota técnica a todos os gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês podem acessar essa nota técnica no material do curso. Conseguimos audiência com alguns ministros, em outros com representantes dos seus gabinetes, mas houve um grande acordo. O Supremo suspendeu, porque já tinha 12 liminares, e se o Supremo fosse seguir à risca esse julgamento, ele teria que dar razão aos estados, porque tem uma súmula 121 do próprio Supremo, que proíbe a aplicação de juros sobre juros aqui no Brasil, no setor público, ainda que esteja pactuado nos contratos. Então, o Supremo suspendeu, em seguida, os governadores desistiram daquelas liminares e veio essa Lei Complementar 159, que aplica o ajuste fiscal nos estados, cria uma comissão que é uma verdadeira intervenção
não é, no poder político dos estados e traz essa moratória, não é, que não, na verdade não traz benefício algum. Ela só adia o pagamento que depois terá que ser feito com um ônus muito maior, né? E esse processo da 159 está acoplado também com o esquema da securitização de créditos, né, Paulo? Isso está evidente no plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Sim, essa engenharia, ela é uma engenharia que está sendo importada, né, da Europa, principalmente da Grécia, né, para o Brasil, e ela aqui não está tendo discussão, são poucos setores que sabem do que está acontecendo. Mais de quase 20 estatais não dependentes já foram criadas, que são empresas que estão nascendo de forma inconstitucionais, porque para você criar uma estatal, você precisa ter 2 critérios básicos: ela tem que ser estratégica para o Estado e tem que ter um papel social. Ao mesmo tempo, você tem a privatização de outras estatais. Então, você tem cenários que são totalmente diferentes, né? Você privatiza as estatais, que são efetivamente empresas que vão arrecadar para os cofres públicos, e cria empresas estatais não dependentes, que estão, inclusive, garantidas sem nenhum tipo de teto por 20 anos na Emenda Constitucional 95. Isso precisa vir à tona, para as pessoas, né, para a sociedade de um modo geral, discutir, porque isso vai acarretar uma grande perda de orçamentos, né, para os estados, para os entes federados de um modo geral. Nós estamos falando aqui de mais de 1,5 trilhão da União, de dívida ativa, só que o projeto PLP 459, ele fala que é dívida ativa e outras, né? E nós temos mais de 5.700 municípios, e nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Nós estamos falando de quanto o tamanho dessa cifra. Pois é impressionante. Então, a CPI foi muito importante, trouxe acesso a vários documentos desconhecidos de toda a sociedade brasileira, mas ainda não foi o cumprimento da Constituição. Nós só conseguiremos essa auditoria almejada, essa transparência necessária, quando a participação social aumentar. Por isso, a participação de vocês nesse curso é tão importante. Esperamos que vocês nos apoiem, dando suas sugestões nos fóruns de discussão, realizem as atividades propostas e se integrem aos núcleos da Auditoria Cidadã, como o Paulo Lindsay. Conheceu a Auditoria Cidadã, já tem mais de 10 anos, né, que você está participando do núcleo da Auditoria Cidadã no Rio de Janeiro. Contamos com todos vocês.